Nesse importante congresso online, nos foi pedido que a gente desmistificasse os componentes protéticos. Então, nada melhor do que escolher um caso clínico, bem do início ao fim, e nós discutirmos sobre as opções. E esse caso clínico teve uma peculiaridade que nós fizemos nele prótese múltipla, e depois, só que o foco dele era implantes contínuos em região estética. Inicialmente nós começamos com prótese múltipla, com o objetivo de distribuir cargas, aguardando o período de integração de 4 a 6 meses, para depois individualizarmos os dentes. Esse foi o nosso foco. Só que eu vou mostrar um pouquinho da parte cirúrgica, porque para a gente, tão ou mais importante do que escolher o tipo de prótese é colocar o implante na posição tridimensional correta. E uma das coisas que mais tem nos preocupado é qual a profundidade que nós vamos colocar esse implante. Porque se ele ficar muito fundo, é um grande complicador, porque não são todas as empresas que têm cintas altas que nos proporcione pescar o implante lá no fundo. E também, se ficar muito superficial, tem sempre aquele problema da cinta. Então, esse caso, ele tem uma condução redonda, porque ele foi planejado desde o início. Vamos lá, então. Essa paciente estava insatisfeita com esses diastemas e severamente comprometidos periodontalmente. Porém, ao exame clínico, na sondagem, nós podemos observar que nós tínhamos osso nessa parede vestibular. Então, qual que foi o nosso pensamento? Vamos tentar utilizar da implantação imediata, porque vou voltar o slide, vocês vão ver que nós tínhamos implantes além ápice, então implantes além ápice, me perdoem, nós tínhamos osso além ápice. Isso facilita bem o nosso entendimento para que nós pudéssemos utilizar de implantes um pouco mais longos, de forma a fazer uma instalação imediata do implante após a extração. Aí, sondando leito a leito com muito rigor, a sonda periodontal ela é de extrema importância na nossa mesa clínica, tá? Sondar o tempo todo e fizemos uma guia com uma montagem de dentes da forma que nós gostaríamos que já fosse os dentes definitivos da paciente. Adaptamos essa guia, tudo direitinho. O que nós sabemos? Que o nosso implante não deve seguir o leito do dente natural. Por que não pode isso? Todos os nossos dentes têm todos os nossos dentes anteriores têm paredes muito finas, seja num biotipo espesso como esse, seja como num biotipo mais fino. Então, a tendência é nós palatinizarmos todo o corpo do nosso implante, permitindo um gap de 2 milímetros entre o implante e a parede vestibular. Esse é o conceito do posicionamento palatino dos implantes, ok? A gente utiliza de alguns recursos que não vem o caso para começar essa fresagem numa parede palatina. E durante todo o momento da fresagem, nós não gostamos de fazer a fresagem com a guia, mas todo momento nós checamos com a guia, ver se a inclinação está correta, se o meu implante não está ficando muito mesilizado ou muito distalizado, se ele não está ficando muito para vestibular ou muito para a palatina. Toda hora nós conferimos com a guia em toda a sequência de fresas. Agora vem um momento muito importante para a gente. Nós acreditamos que esse conceito, independente da plataforma do meu implante ser hexágono externo, hexágono interno ou conimorse, é que o nosso implante tem que estar 3 a 4 milímetros abaixo da borda de onde nós gostaríamos que ficasse a nossa coroa. Essa chave desse implante, ela tem 3 marquinhas, e se essas marquinhas estiverem todas escondidas, quer dizer que o nosso implante está 3 milímetros infra o término do zênite gengival. Ou seja, nós estamos respeitando o espaço biológico como nós estaríamos respeitando se fosse um dente natural. Nesse primeiro momento, nós usamos o mini pilar,
que também é chamado de microunit, mini abutment. Então esses nomes, gente, essa nomenclatura, cada sistema dá um nome. Mas essa peça, por excelência, ela é usada para implantes múltiplos. Evelyn, mas você não quer fazer implantes individuais? Nesse primeiro momento, aguardando uma integração melhor, nós resolvemos fazer uma prótese múltipla, ok? Sobre esses mini pilares, nós acoplamos os cilíndrico. Ih, meu Deus, eu sou péssima para falar para vídeo, mas vocês vão me entender. Foram acoplados luvas plásticas sobre os mini pilares. Essas luvas plásticas também vamos ficar atento, porque em alguns sistemas elas são chamadas de cilindro, em outros sistemas elas são chamadas de ucla calcinável que se liga no mini pilar. E nós capturamos as nossas coroas provisórias que já estavam pré-fabricadas sobre essas luvas plásticas, deixando assim com uma prótese parafusada, ok? Fizemos os ajustes em relação cêntrica, em máxima intercuspidação e muito cuidado também com a lateralidade. Bem, esperamos os 4 meses e esse raio-x, ele é muito bacana e nos mostra coisas incríveis. Observem que nós não tínhamos pico ósseo nos dentes naturais e meio que nós criamos picos ósseos nos implantes porque nós respeitamos o espaço biológico, instalando o nosso implante com uma profundidade de 3 milímetros abaixo do zênite gengival. Olha que maravilha! Nesse momento, a gente notou que teve uma acomodação gengival sem problema algum, essa ainda não é a prótese definitiva e nós vamos trocar os componentes. Bem, inicialmente havia um grande debate se a gente pode trocar os componentes ou não. Só para acabar com isso, gente, pode, tá? Pode e ponto final. Então, o que eu tenho para falar para vocês sobre esses munhões universais que nós escolhemos agora para reabilitar o nosso paciente? Inicialmente, nós vamos para o catálogo, ok? Então, esses munhões, eles têm na opção indexado e tem na opção de corpo sólido abaixo. Está me mostrando aí que a chave que eu utilizo para dar o aperto é de 1.2 e se eu usar o sistema indexado, eu tenho que dar 15 newtons e se eu usar o sistema rotacional, eu tenho que dar 32 newtons. Ok. O que eu estou vendo mais? Ele tem o seu próprio sistema de transferência, todo munhão, todo componente protético que tem o seu transferente, obviamente ele tem que ter o seu análogo, ok? E ainda está mostrando no catálogo que nós temos coifas ou cilindros plásticos para as opções de laboratório, para a opção de provisório e também tem uma opção de alúmina que pode ser aplicada cerâmica diretamente a ele. Então vamos lá. Esse munhão, ele tem que ficar de 1 a 1,5 milímetro abaixo do nível gengival. O que quer dizer isso? Gente, eu não quero que o meu dente tenha uma emergência saindo do interior da gengiva para me dar um aspecto mais bonito, mais natural. Então, é mais ou menos o mesmo conceito que se eu estivesse fazendo um preparo sobre um dente natural. A gente faz 1 a 1,5 milímetro subgengival para que a gente tenha uma emergência bem bacana, ok? Vamos fazer o cheque dessa distância em todos os componentes. Nós temos uma peça que chama transmucoso, que eu não tive a oportunidade de colocar ela aqui, mas essa peça transmucosa nos ajuda nessa escolha e a gente tem a opção de cintas. É meio que erro e acerto. Se eu errar, ficar muito superficial, eu tenho que trocar por uma cinta menor. O cálculo matemático também não é muito difícil, tá? Abordando munhão por munhão, se está tudo me respondendo corretamente, e a partir daí nós vamos fazer uma nova bateria de provisórios, só que agora com as coifas plásticas específicas para esse munhão, ok? Não foi muito difícil fazer esse provisório, porque nós apenas esvaziamos
aquele provisório antigo, tiramos aquelas luvas e capturamos com esse aqui. Aqui está a nossa nova bateria de provisório, extremamente polido, confeccionado. Um detalhe muito importante é que essa luva, em geral, ela vem com sistema antirrotacional, porque ela é usada para implantes unitários. Para ficar mais fácil encaixar as três de uma forma simultânea, nós tiramos o sistema antirrotacional dessas coroas, tá certo? Bem, agora vamos fazer uma moldagem. O que o sistema está me mostrando? Que eu tenho um transferente próprio para esse tipo de munhão, ok? Os transferentes foram colocados e nós vamos fazer agora uma união desses transferentes e também uma personalização. Olha, nós utilizamos 3 métodos para poder fazer esse perfil de emergência. Usamos o top-down, que é aquele que a gente usa para o clareamento dental, fica muito bom porque ele aceita a umidade da gengiva. Usamos a resina Paterne e usamos a Duolei. A Duolei foi um experimento muito bacana, mas ela não adere bem quando tem sangramento, quando tem saliva, quando o ambiente está molhado. Aí ela funcionou magnificamente bem, porque está tudo sequinho, já está tudo cicatrizado, ok? Esse conjunto vai ser arrastado numa moldagem total. O que eu tenho para falar para vocês sobre a moldagem total? A moldagem total de arrasto de componente, ela é o que a gente chama de uma moldagem dupla. Você coloca tanto denso como o leve da silicona que você escolher dentro da moldeira. Quando você arrastar, você vai arrastar os transferentes. Vamos adaptar todos os análogos e unir esses análogos. Mas por que você une o análogo? Porque muitas vezes, quando a gente entrega para o laboratório fazer o vazamento do gesso, eles batem a moldeira para tirar a bolha e nisso pode sair de posição os respectivos análogos que estão conectados ao transferente, ok? Só por isso. A partir daí, simplesmente a gente precisa entregar para o laboratório a coifa e você vai escolher o material. Nesse caso, nós fizemos uma coroa metalocerâmica e esse trabalho foi cimentado. Em geral, o dia da cimentação a gente machuca um pouquinho porque tem que limpar muito bem. É importante também radiografar para ver se está tudo certinho. E a partir daí, com 6 meses, notar como tem toda uma acomodação gengival e o aspecto clínico bem interessante. Então, para concluir, nós usamos aqui 2 componentes. Um componente utilizado para prótese múltipla e um componente cimentável para prótese definitiva, né, que foi para próteses unitárias, próteses isoladas e que, a nosso ver, a prótese cimentada em região anterior, depois do alvéolo todo cicatrizado, é uma excelente escolha.